Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos à nossa revisão para o TSE, prova que acontece nesse domingo, Banca Sebrasp. Nessa revisão, eu vou te ajudar a gabaritar direito administrativo e passar na frente dos seus concorrentes. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Patrícia, sou professora de Direito Administrativo, vou ajudar você a ser aprovado no seu concurso público. Olha só. Escreve aqui nos comentários qual é a sua cidade. Escreve aqui nos comentários. Você já foi meu aluno? É meu aluno? Nunca foi? Vamos resolver isso, hein? Dia 12 do 12, isso mesmo, 12 do 12, depois da sua prova do TSE, eu vou abrir matrículas para a última turma do meu curso de Direito Administrativo. Vai ter desconto, porque desconto é o que a gente gosta, né? Vai ter desconto e acesso vitalício. Ah, professora, mas por que eu vou querer acesso vitalício a um curso preparatório para concursos públicos? Eu vou ser aprovado, professora. Eu não preciso mais estudar quando eu me tornar servidor. Quem disse? Imagina se você passa aí no concurso do TSE e vai ser lotado no setor de licitação. Precisa continuar estudando. Imagina também que você é aprovado no seu concurso, mas sonha em ser procurador do Estado, juiz, promotor e quer continuar estudando. O meu acesso vitalício vai garantir isso a você. E não só, hein? Acesso vitalício e atualizado. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para o grupo de WhatsApp. Fique tranquilo, ele é silenciado. Dia 12 do 12, às 9 horas da manhã, é por esse grupo de WhatsApp que eu vou liberar o link de matrículas. Das 9 da manhã às 21 horas. Vai ser, coisa rápida. Então, fique atento, entre no grupo, é silenciado, fica lá caladinho. Dia 12, eu libero o link e você se torna meu aluno para dominar direito administrativo, entrar 2025 com o pé nos peitos da FGV e Sebrasp. Vamos lá começar a nossa revisão? Coloca aqui velocidade 2. Não precisa anotar nada, você vai revisar, você já estudou. Isso aqui não é um curso completo. Eu não vou entrar em pormenores, eu vou falar o que a banca quer. Então não precisa você anotar, você vai só revisar, ouvindo e se deliciando com o maravilhoso mundo do direito administrativo. Vamos começar com atos administrativos, hein? Ato administrativo, o que a gente precisa saber? Vamos lá. Primeira coisa, atributo do ato administrativo. Deixa eu ficar aqui do ladinho. Opa, pronto. Atributos do ato administrativo. O que a gente tem que saber a respeito dos atributos? PAT, meu nome. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Presunção de legitimidade, presunção de veracidade. Todos os atos administrativos gozam dessa presunção. Todos, meu jovem, sem exceção. Todos os atos gozam de uma presunção de legitimidade, de que obedeceram à lei. Todos os atos administrativos gozam de uma presunção de veracidade, de que os fatos ali narrados são verdadeiros. A nomeação de José, a exoneração de Maria, a demissão de Pedro. Todos esses atos administrativos, não esqueça, o ato é uma declaração, uma manifestação de vontade da administração. Então, através desses atos, a administração manifesta a sua vontade. E cada ato desse goza dessa presunção. Cuidado, é uma presunção relativa, iuris tantum. Portanto, você pode questionar. Eu questiono a nomeação de Maria, a exoneração de Pedro. Por quê? Porque apesar desses atos administrativos gozarem de uma presunção de legitimidade e de veracidade, não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. Tudo bem? O que eu tenho que saber mais? Bom, saindo dos atributos, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade, a gente precisa lembrar dos requisitos do ato administrativo. São requisitos de validade, são elementos que formam o ato. Esses elementos estão previstos na Lei de Ação Popular, Lei 47 e 17 de 65. O que a gente tem lá? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. São os elementos, são os requisitos de validade do ato. Competência, cuidado, competência é o sujeito competente para a prática do ato. Tereza, aprovada no concurso do TSE, foi lotada no TRE-X e Tereza tem competência, tem atribuição para exercer atividades naquele cargo. Ué, mas João foi aprovado no concurso do TRT. Ele também tem essa competência? Não, não. As atribuições dele são direcionadas para o TRT. Já as atribuições de Tereza direcionadas para o TSE, para o TRE. Preste atenção num detalhe
detalhe importante. Não é competente quem quer, é competente quem a lei confere competências e atribuições. Então, essa competência decorre da lei, decorre da Constituição. Cuidado, a competência é bem chata, tá? Ela não pode ser renunciada. A competência é irrenunciável, meu jovem. Isso está previsto na Lei 9784 de 99, a Lei do Processo Administrativo Federal, que vai cair na sua prova. A 9784 de 99 diz: a competência irrenunciável deve ser exercida pelos órgãos a que foi atribuída como própria. Então, você foi aprovado, você foi nomeado, você tomou posse, você entrou em exercício. Necessariamente, você deve exercer as suas atribuições, ok? Por quê? Porque a competência é irrenunciável. Cuidado, a competência, ela admite duas situações. Ela admite a delegação, ela admite a avocação de competência. Eu posso delegar, eu posso avocar competência. O que seria delegar? Passar competências e atribuições para alguém do mesmo nível hierárquico ou para o meu subordinado. Avocar, eu retiro competências do meu subordinado. Atenção, a avocação de competência deve acontecer de forma excepcional e devidamente justificado, devidamente motivado. A avocação, ela não acontece sempre, porque ela desestrutura a organização administrativa. Ela deve acontecer em circunstâncias, diz a 9784 de 99, excepcionais, devidamente justificado, devidamente motivado. Cuidado também, a delegação ela é temporária. A delegação e a avocação precisam ser publicadas, é um ato formal, escrito, assinado, datado, publicado. Eu tenho formalidade nisso. Cuidado também. A 9784 de 99 diz que não é possível delegar. Lembra das nossas aulas. Não é possível delegar decisão de recurso administrativo, edição de atos de caráter normativo e competência exclusiva. Esses três atos não admitem delegação. Beleza. O que é que eu tenho que lembrar também? Eu tenho que lembrar dos elementos, dos requisitos do ato administrativo, o motivo. Gente, motivo é diferente de motivação, fique atento. Motivação tem previsão também na 9784 de 99, no seu artigo 50. A motivação é princípio, está lá no artigo 50. Quer dizer, professora, que motivo é diferente de motivação? Motivo é elemento do ato administrativo, é requisito. Motivação é exteriorização do motivo. Vamos lá. O TSE vai fazer concurso nesse domingo, né? O TSE, ele teve que justificar. Por que você está fazendo esse concurso? Vou fazer esse concurso porque tenho X cargos vagos, os novos servidores serão lotados em tais lugares. Os novos servidores serão regidos pela 8.112, carga horária semanal de 40 horas, vencimentos iniciais Y, ou seja, eu estou motivando, eu estou justificando. Essa motivação tem que ser verdade, essa motivação tem que ser verdadeira. Se a motivação for falsa, os atos serão anulados, com base na, quem lembra? Teoria dos motivos determinantes. A teoria dos motivos determinantes serve para anular o ato que tem uma motivação falsa, que tem uma motivação mentirosa. Não esquece. Olha essa súmula 510 que eu coloquei aqui para vocês. O que é que o STF está falando aqui na súmula 510? Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Por quê, meu jovem? Pelo seguinte: quando você vai delegar os atos, deleguei para Joãozinho, e Joãozinho fez merda. Quem responde, professora, por essa cagada? Quem fez a cagada? Se você delegou para Joãozinho, Joãozinho é o responsável pelo ato. Onde é que tem isso? Eu nunca vi. Viu sim. Tá lá na 9784 de 99. A 9784 de 99, essa lei é maravilhosa. Essa lei fala de processo, essa lei fala de atos, essa lei fala de princípios, fala de administração pública. Essa lei vai cair na sua prova no próximo domingo, hein? E ela diz o seguinte: os atos considerar-se-ão editados, ou seja, praticados, pelo agente delegado. Se eu deleguei para Joãozinho, quem responde é Joãozinho. Se ele fez uma cagada, ele se responsabilize pela cagada dele. Os atos considerar-se-ão editados pelo agente delegado. Olha o que é que o STF está dizendo na súmula 510, que pode cair na sua prova. Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o quê? Mandado de segurança, medida judicial. Por quê? Porque ela é a responsável pela prática do ato. Fechou?
Beleza. Extinção do ato. Olha só, como é que o ato pode ser extinto? Das mais variadas formas. Nós temos a cassação, nós temos a contraposição, nós temos a caducidade, a anulação e revogação. Anulação e revogação são as estrelas da extinção do ato. Então, já já a gente vamos falar da cassação, contraposição e caducidade. Cassação. Sempre que você se deparar na sua prova com essa palavra cassação, eu quero que você automaticamente lembre, vai ser seu gatilho, lembra disso. Cassação é uma sanção, cassação é uma penalidade, é uma punição. Eu tô cheia de multa. Nossa, uma barbeira no trânsito. O que vai acontecer com a minha CNH? Cassada, sanção. Ah, eu vou cassar a sua aposentadoria. Por quê? Porque, meu jovem, você praticou irregularidades enquanto servidor público. Era para ter sido demitido, se aposentou antes. Não tem problema, eu casso a sua aposentadoria. Isso está lá na 8.112. Entre as penalidades aplicadas ao servidor público, tem demissão, mas também tem cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, sempre que você encontrar cassação, automaticamente eu quero que você lembre, é uma sanção, é uma penalidade. Então, eu estou extinguindo o ato porque você praticou uma irregularidade. Contraposição é um ato se contrapondo ao outro. João foi nomeado. João foi exonerado. A exoneração vai extinguir essa nomeação, é uma contraposição. Quando a gente fala de caducidade, a gente fala de uma lei. É uma lei posterior que trata a respeito do mesmo assunto de uma lei anterior, só que de forma contrária. E você que tinha um ato em mãos, uma autorização, uma licença, sei lá, mas essa sua autorização, essa sua licença foi concedida com base em uma lei anterior. Vem uma nova, dispondo a respeito do mesmo assunto, só que de forma contrária. Dessa forma, houve aí o quê? Houve uma caducidade. Aquele seu ato vai ser extinto pela caducidade. Anulação e revogação. Vai estar na sua prova domingo. O que a gente vai fazer aqui na anulação e na revogação? Nós vamos fazer 4 perguntas, tá? Um esqueminha bem rápido e fácil para você guardar na sua prova. Anulação, revogação, 4 perguntas, 4 respostas. As mesmas perguntas que eu fizer para anulação, eu vou fazer para revogação. Vamos lá. Anulação. Primeira pergunta, quando? Quando o ato é anulado? Quando ele é ilegal. Quem anula? Segunda pergunta, a própria administração pública, porque ela goza do princípio do poder da autotutela. Súmula 473 do STF, ela tem o poder de anular, ela tem o poder de revogar seus próprios atos, é um autocontrole. Show, professora. Judiciário também pode? Sim. Então, quem é que vai anular um ato administrativo? A própria administração pública ou o poder judiciário? A própria administração pública ou o poder judiciário, lógico, desde que ele seja provocado. Segunda pergunta, quais são os efeitos dessa anulação? Ex tunc retroage. Ex tunc retroage. Tem prazo para anular? Tem prazo. De novo, 9784 de 99, no seu artigo 54. O que é que diz a 9784 de 99? Diz que a administração pública tem um prazo decadencial de 5 anos para anular os seus próprios atos. 5 a contar de quando? Da data em que o ato foi praticado. Não é da data em que o vício é descoberto. Ah, eu descobri 10 anos depois. Problema seu. No direito, cochilou, cachimbo cai. São 5 anos a contar da data em que o ato foi praticado, não é da data em que o vício é descoberto. Eu falo tão rápido que eu vou atrapalhando as palavras e tudo, mas bora lá. E é porque você está assistindo a Velocidade 2, hein? Meu Deus, vamos para a lua juntos. Revogação. As mesmas perguntas, revogação. Quando o ato é revogado? Quando ele é legal. Ué, se ele é legal, por que você quer extinguir esse ato? Porque ele se tornou inconveniente e inoportuno. O ato se tornou inconveniente e inoportuno. Então, quando a gente trabalha com revogação, a gente trabalha com essas 2 palavras mágicas, oportunidade e conveniência. É o chamado mérito administrativo, a discricionariedade da administração. Inclusive, esse ponto de anulação e revogação pode cair também
Porque no seu edital fala em controle da administração pública. E controle é justamente isso que a gente está estudando, tá? Um dos controles que nós temos é esse controle feito pela administração pública. Professora, na revogação, quem é que vai revogar o ato administrativo? A própria administração pública, porque ela tem poder de autotutela, ela se autocontrola, ela se organiza. Súmula 473 do STF. Então, ela pode anular, ela pode revogar seus próprios atos. Ok, professor, e judiciário revoga ato administrativo? Cuidado! Judiciário pode revogar seus próprios atos na sua função atípica de administrar. Judiciário compra papel, judiciário faz concurso, domingo você vai fazer a prova do TSE. Ele está administrando. Nós sabemos que os poderes têm suas funções típicas e atípicas. Função típica do poder judiciário, julgar, atípica, administrar. Enquanto ele estiver na sua função atípica de administrar, sim, ele pode revogar os seus próprios atos. Jamais ato do Poder Executivo. Tudo bem? Beleza. Terceira pergunta, quais são os efeitos da revogação? Os efeitos da revogação são ex nunc, é daqui para frente. E o que aconteceu para trás? Permanece, tá ok. Hoje em diante é que eu achei inconveniente, que eu achei inoportuno. Professora, tem prazo? Não tem prazo. Tem prazo para anular, mas não tem prazo para revogar. Ah, professora, que bom, mas calma. Tem um detalhe importante. Determinados atos são chatos e antipáticos, e eles não querem ser revogados. É bom você lembrar. Quais são os atos que não podem ser revogados? Ato vinculado, ato que já produziu seus efeitos, ato que gera direito adquirido, simples, meros atos administrativos, como um parecer, como um voto, e ato que faça parte de um procedimento. É uma limitação material ao poder de revogar da administração. Beleza? Para fechar atos administrativos, olha aí, eu coloquei as espécies de atos, e aqui eu quero passar um bizu para vocês. Eu nem gosto desses bizus, mas como estamos na boca da argola, né? É uma revisão, a prova é domingo, eu quero que você acerte, meu filho. Vamos lá, ó. Estão vendo esses atos? Licença, autorização, permissão, admissão, aprovação. Estão vendo que tem um R aí? Eu pintei. Onde tem R, é ato discricionário. Onde tem R, tem ato aí discricionário. A licença e a admissão não tem R, são atos vinculados. Cuidado com essa diferença entre ato discricionário e ato vinculado. Se é discricionário, trabalha com oportunidade, trabalha com conveniência. Se é vinculado, não tem oportunidade, não tem conveniência. Show! Professora, vamos lá. Se eu estou diante de um ato discricionário, o que pode acontecer com ele? Ele pode ser revogado, ele pode ser anulado. Concorda comigo? Ele foi ilegal, então a gente anula. Ele se tornou inconveniente e inoportuno, a gente revoga. Se eu estou diante de um ato vinculado, ele só pode ser o quê? Responde. Anulado. Ele não pode ser revogado? Não. Ele não tem as duas palavras mágicas, oportunidade e conveniência. Então ele vai ser apenas anulado. Fechou, minha gente? Show! Passa a régua, atos administrativos, próximo assunto. Muito bem, meus jovens, vimos atos administrativos, agora vamos para a famosa 9784 de 99, a Lei do Processo Administrativo Federal. Não vamos, obviamente, estudar a lei inteira, mais um artiguinho que tem tudo para cair na sua prova, viu? Olha aí, artigo 49, que fala a respeito das decisões coordenadas. Já ouviu falar? Nunca? Vai ouvir agora, hein? Artigo 49 diz o seguinte: no âmbito da administração pública federal, as decisões administrativas que exijam a participação de 3 ou mais setores, órgãos ou entidades poderão ser tomadas mediante decisão coordenada, sempre que, preste atenção, vai cair na sua prova. Sempre que for justificável pela relevância da matéria, houver discordância que prejudique a celeridade do processo administrativo decisório. Deixa eu sumir. Para os fins desta lei, considera-se decisão coordenada a instância de natureza interinstitucional ou intersetorial que atua de forma compartilhada com a finalidade de simplificar o processo administrativo mediante participação concomitante de todas as autoridades e agentes decisórios e dos responsáveis pela instrução técnico-jurídica, observada a natureza do objeto e a compatibilidade do procedimento e da sua formalização com a legislação
pertinente. Beleza, a decisão coordenada não exclui, eu estou lendo aqui o puro suco da aprovação, o puro suco da sua prova. Não exclui a responsabilidade originária de cada órgão ou autoridade envolvida. A decisão coordenada obedecerá aos princípios da legalidade, da eficiência e da transparência, com utilização, sempre que necessário, da simplificação do procedimento e da concentração das instâncias decisórias. Presta atenção, na sua prova, a banca Sebrasp vai dizer descentralização das instâncias decisórias. Mentira! Eu quero concentrar aqui as decisões, eu não quero descentralizar. Não se aplica, cuidado, tudo de bom, parágrafo 6º. Não se aplica a decisão coordenada aos processos administrativos de quê? De licitação, relacionados ao poder sancionador, ou em que estejam envolvidas autoridades de poderes distintos. Não pode ter autoridades de poderes distintos. Tem que ser do mesmo poder, não se aplica. Olha que coisa linda! Que coisa linda para cair na sua prova domingo. Não se aplica decisão coordenada a processo de licitação. Já pensou se a banca Sebrasp elabora uma questão dizendo assim... Se aplica decisão coordenada. Decisão coordenada, aí seu coração começa a palpitar, né? Se você não é aluno do meu curso de Direito Administrativo, então seu coração sai pela boca. Porque eu nunca vi isso, não estudou comigo. Então, não se aplica as decisões coordenadas a processos licitatórios. Você entra em desespero. Calma, viu a revisão aqui. É meu aluno do curso. E vai dizer que é isso. Tá certo. Não se aplica mesmo. Show! Próximo assunto, vamos lá! Vamos agora falar a respeito do assunto administração pública. Um assunto que a banca Sebrasp simplesmente ama, tem um caso de amor. Ou seja, domingo pode estar na sua prova. Vamos lá? Administração pública, primeira coisa, você precisa conhecer, e se você é meu aluno, eu tenho certeza que você conhece, de trás para frente, frente para trás, o artigo 37 e 19 da Constituição, que diz o seguinte... Somente por meio de uma lei, não é ato, não é decreto, não é contrato, meu jovem, é uma lei específica, poderá ser criada, veja que eu grifei aí, criada, e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a uma lei complementar neste último caso, que caso a fundação definir a área de sua atuação. Beleza, vamos entender isso. Olha só. O 3719 fala da instituição da administração pública indireta, as autarquias, fundações, sociedades de economia mista e suas empresas públicas. Veja que essas meninas surgem através de uma lei. Eu tenho a administração pública direta, União, Estado, Município e Distrito Federal, que por meio de uma lei vão criar, por meio de uma lei vão autorizar a instituição de novas pessoas jurídicas, surgindo a administração pública indireta, com as autarquias, fundações, sociedades de economia mista e as empresas públicas. E isso, meu jovem, acontece em todos os níveis, federal, estadual, mas para você o que importa é o nível federal, porque o seu concurso é, federal. Então, eu quero que você guarde a União, por meio de uma lei, tem as suas autarquias, INSS. A União, por meio de uma lei, tem as suas empresas públicas, sociedades de economia mista, então tem Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Correios. Só que eu quero que você entenda uma coisa. Se a pessoa é de direito público, ela é criada. Se a pessoa é de direito privado, ela é autorizada. Uma lei autoriza a sua instituição. Criar, basta uma lei e ela já começa a exercer suas atividades. Autorizar, eu preciso de uma lei. A lei autoriza a instituição, mas não é suficiente. Os seus atos constitutivos, os seus estatutos precisam ser registrados. Onde, professora? Não sei, depende. Ela presta serviços públicos, registrada em cartório. Ela tem atividade econômica, registrando uma junta comercial. Mas o que eu quero que você guarde para domingo é que, se é de direito público, criada, se é de direito privado, autorizada. E a Constituição já está dizendo para a gente, ó, a autarquia, criada. As demais, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, autorizada. Cuidado com a fundação, é a garota enxaqueca da administração indireta. Por quê? Porque além de uma lei ordinária para existir, ela precisa também de uma lei complementar. Lei complementar para definir a área em que ela vai atuar. Fundação, minha filha, você vai atuar em quê? Saúde, assistência, fomento à pesquisa? Quem vai dizer a lei complementar? Preste atenção numa coisa.
Aqui está dizendo, somente por meio de lei específica. Então, nós precisamos entender que essa lei específica é uma lei para cada uma das pessoas da administração indireta. É uma lei para a autarquia, é uma lei para a fundação, é uma lei para a sociedade de economia mista, é uma lei para a empresa pública. E ela só vai falar de cada uma delas. Ah, eu quero o INSS, é uma lei para o INSS. Professora, será que a lei que criou o INSS pode também instituir um feriado? Não, só pode falar do INSS. Por isso é chamada lei específica. E essa lei específica é uma lei ordinária. Como é que eu sei que é uma lei ordinária? Meu jovem, quando a Constituição quer uma lei complementar, a Constituição fala. Se ela não disse nada, é uma lei ordinária. Perceba que lá no finalzinho, ó, cabendo a uma lei complementar. Olha aí, quando ela quer lei complementar, ela fala. Tudo bem? Beleza. Vamos falar dessas entidades? Eu tenho aqui a autarquia, eu tenho aqui a fundação e eu tenho as empresas do governo, as chamadas empresas estatais, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Show. Uma coisa importante, hein? Quando a gente fala dessas meninas, nós estamos falando de uma descentralização. Deixa eu trazer aqui a câmera para mim. Presta atenção. Fica aqui comigo. Desliga o celular. Ó, eu tenho a União, beleza? A União, ela tem seus ministérios. A União, a administração pública direta, precisa se organizar. Ah, mas ela não quer criar novas pessoas. Não. Ela quer se organizar internamente. Então, ela vai criar os seus ministérios. Ministério é órgão. Eu estou falando de uma desconcentração. Então, dentro da mesma pessoa, eu tenho os meus órgãos, pulmão, coração, rins, papapá. Eu estou desconcentrando atividades. Isso é o fenômeno da desconcentração. Desconcentração, olha, ó, desconcentração. Nós estamos falando de órgãos. Órgão não tem personalidade jurídica própria. Órgãos são entes despersonalizados. Então, eu tenho a União, seus ministérios, estados e suas secretarias. Mas, ao lado da desconcentração, eu tenho a descentralização. Descentralização tem um de ente, de entidade. É de ente, de entidade, de pessoa jurídica, pessoa tem personalidade jurídica própria. É sujeito de direitos e de obrigações, responde pelos seus próprios atos. Então, se eu tenho a União com os seus ministérios se organizando, eu tenho desconcentração. Na desconcentração, eu tenho hierarquia. Na desconcentração, eu tenho subordinação. Ao contrário, eu tenho a União, que por meio de uma lei criou o INSS. Opa, surgiu outra pessoa. Eu tenho aqui uma tutela. Tutela. Não confunda com autotutela, tá? Quem é meu aluno aí já sabe, tá careca de saber disso. Mas se você chegou agora, caiu de paraquedas, já deu like? Dê seu like, meu jovem, para o YouTube entender que essa revisão aqui que eu tô fazendo presta para alguma coisa e distribuir o conteúdo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma lei que vai criar o INSS. O INSS é uma autarquia federal. Se eu tenho aqui a União e aqui eu tenho o INSS, eu estou diante de uma descentralização. Descentralização são pessoas distintas. Aqui não há hierarquia, não há subordinação. Eu tenho hierarquia, eu tenho subordinação dentro da mesma pessoa, que é a desconcentração, que são os órgãos. Entidades distintas, eu não tenho hierarquia, eu não tenho subordinação, mas eu tenho controle. Controle finalístico, controle ministerial, são nomes que podem cair na sua prova. Supervisão ministerial, eu tenho tutela. Não confunda com autotutela. Autotutela a gente viu em atos administrativos. O poder da administração de anular e revogar seus próprios atos, súmula 473 do STF. Aqui eu estou falando de uma tutela. Peraí, INSS, peraí. Você foi criado para quê? Para assistência, previdência. INSS está emprestando dinheiro para servidor. Pá! INSS. Você vai sofrer uma tutela, um controle. Perceberam? Que delícia. Show. Ó, tem uma súmula aqui, cadê? Ó, súmula 525 do STJ. Preste atenção, hein? Olha o que está dizendo. A Câmara de Vereadores, Câmara é órgão, não possui personalidade jurídica. Eu sei disso, eu aprendi com a professora Patrícia. Os órgãos não têm personalidade jurídica própria. No entanto, preste atenção. Não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os direitos institucionais. O que é isso? Alguns órgãos não têm personalidade jurídica. Na verdade, todos os órgãos não têm personalidade jurídica. Alguns
Podem não ter personalidade jurídica própria, mas tem o quê? Personalidade judiciária. Vai defender os direitos das suas instituições, veja, os seus direitos institucionais, a sua organização. Ele vai fazer essa defesa. Tudo bem. Professora, eu já vi órgão com CNPJ. CNPJ é cadastro de pessoa jurídica. Como é que você está dizendo aqui que órgão não tem personalidade jurídica própria? Porque não tem. Vai ter um CNPJ apenas para fins de controle, mas o fato dele ter um CNPJ não dá a ele personalidade jurídica. Cuidado, alguns órgãos, chamados órgãos independentes, não têm personalidade jurídica, porque nenhum tem. No entanto, tem personalidade judiciária, súmula 525, STJ, tá aí o exemplo, Câmara de Vereadores. Beleza, descentralização, desconcentração, matamos. Agora vamos aqui focar nas meninas, nas entidades da administração indireta, vamos lá. É o seguinte, eu quero que você preste bastante atenção na autarquia. Autarquia, pessoa jurídica de direito. Foco em mim, foco em mim. Desliga o celular. Professora, meu celular tem que ficar ligado direto. Por quê? Você é médico? É socorrista? Vai socorrer alguém? Não vai. Então, desliga essa derrota, preste atenção aqui, porque aqui, meu filho, vale o seu cargo. Aí sim, hein? Então, preste atenção. Autarquia. Personalidade jurídica de direito público, criada por lei para a prestação de serviços públicos. Os seus bens são bens públicos, ela faz concurso, âmbito federal, regime de cargo, 8.112, que delícia, estabilidade, meu jovem. Estabilidade, artigo 41 da Constituição. Os seus bens são bens públicos, ela goza de imunidade tributária. Beleza, essa é a autarquia. Exemplo, INSS, exemplo, o IBAMA. Vamos falar da fundação? A fundação, ela pode ser de direito público, ela pode ser de direito privado. Como é que é? É isso mesmo. Ela pode ser de direito público, ela pode ser de direito privado. Se for, presta atenção, eu não estou falando aqui das fundações instituídas e mantidas por particulares. Fundação Ayrton Senna, Xuxa Meneghel, Azaleia, Bradesco, isso é problema do direito civil. Nós não estudamos isso aqui no direito administrativo. No direito administrativo, nós estudamos as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Nós falamos das fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, meu jovem, se são, presta atenção nisso, se são fundações instituídas e mantidas pelo poder público, nós vamos dizer que são fundações públicas. Isso! Só que fundação pública é o gênero com duas espécies, a pública de direito público e a pública de direito privado. A pública de direito público é uma espécie de autarquia chamada autarquia fundacional. A pública de direito público, ela precisa de uma lei. Para quê? Tá aí, o artigo 37 e 19 da Constituição dizendo pra gente, lei ordinária. Essa lei vai dizer o quê? Essa lei vai dizer que a fundação vai atuar nisso, vai dizer a fundação, vai explicar, mas ela precisa também de uma lei complementar para definir a área em que ela vai atuar. Então, a fundação pública de direito público, a fundação de direito privado, tem lei ordinária e tem lei complementar. Perceberam? A única diferença, ambas prestam serviços públicos. A única diferença entre elas é que a pública de direito público é criada. A pública de direito privado é autorizada. Essa que está aí na Constituição, vamos ler juntos? Somente por meio de lei específica poderá ser criada a autarquia, beleza? E autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. A fundação que está aí na Constituição 3719. Se você for meu aluno do curso de Direito Administrativo, se você errar o que eu vou perguntar agora, eu dou em você com um gato morto até o gato miar. Vamos lá. Se você não é meu aluno, nunca foi, tudo bem. Pode errar sem problema, mas dia 12, não esqueça, meu jovem, dia 12 tem matrícula no meu curso, né? E aí a gente vê isso, ó, em vários e vários encontros, a gente destrincha, tem materialzinho. Ai, é uma delícia, esse curso é maravilhoso, por isso da aprovação. Então, vamos lá, pergunta. Qual é a fundação que está aí no 3719? Qual é a fundação que está no 3719? É a pública de direito público ou a pública de direito privado? Mais alto que eu não estou conseguindo ouvir. Acertou. A pública de direito privado. Por quê? Porque aqui está falando que ela é autorizada. A pública de direito público não é autorizada, ela é criada. Beleza, vamos falar das empresas estatais? São as empresas do governo, é a figura do Estado empresário. Eu tenho duas empresas. Eu tenho a empresa pública, eu tenho a sociedade de economia mista. Professor, uma dúvida, vamos lá. A autarquia e fundação atuam na prestação de serviços públicos. Yes.
E as empresas públicas e as sociedades de economia mista? Também! Lembra dos Correios? As empresas públicas e sociedades de economia mista, elas têm dupla atividade. Elas podem atuar na prestação de serviços públicos, mas elas podem ter atividade econômica. Como eu disse, é a figura do Estado empresário. O Estado pode intervir na economia? Excepcionalmente, sim. A regra é que ele seja um prestador de serviços públicos. No entanto, ele pode ter atividade econômica em duas hipóteses: relevante interesse coletivo e questões de segurança nacional. Relevante interesse coletivo e questões de segurança nacional, o Estado vai intervir na economia. E quando ele for fazer isso, ele vai fazer por meio de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. Jamais por meio de autarquia, jamais por meio de fundação, está lá no artigo 173 da Constituição. Elas são muito parecidas, tá? A empresa pública e a sociedade de economia mista, ali, ó, tete a tete, muito parecidas. Elas são autorizadas por lei, elas atuam na prestação de serviços públicos ou atividade econômica. Elas fazem concurso, mas para regime de emprego, CLT, emprego, CLT. Beleza. Elas licitam, mas elas não usam a 14.133 de 2021, elas têm uma lei própria, um estatuto, que é a 13.303 de 2016, tá? É outra história, não tá no edital de vocês. Muito bem, então são muito parecidinhas e tal. Só que elas têm três diferenças. Primeira diferença entre elas, o capital. O capital da empresa pública é 100% público. O capital da sociedade de economia mista é um capital misto, público e privado, mas a maioria com direito a voto pertence ao poder público. Segunda diferença, a formação delas. A empresa pública, qualquer forma que o direito autorize, qualquer forma permitida em direito. Sociedade de economia mista, chata e antipática, só que é CSA, Banco do Brasil SA, Petrobras SA, Sociedade Anônima. Terceira e última diferença, o foro para julgamento das suas ações. Se estamos falando de uma empresa pública federal, Justiça Federal. Se estamos falando de uma empresa pública estadual, Justiça Estadual. Ninguém briga. Quando a gente fala da sociedade de economia mista, seja ela federal, estadual ou municipal, ela fica na Justiça Estadual. Justiça Estadual. Tudo bem? Beleza. Então, essas são as diferenças. Professora, me dá exemplo de empresa pública. Vamos lá. Caixa Econômica Federal, Correio. Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, Petrobras. Se cair na sua prova de administração pública, você gabarita. Próximo assunto. Vamos lá, minha gente, continuar a nossa revisão falando agora a respeito de poderes administrativos ou poderes da administração pública, que é um assunto super maravilhoso, que se cair domingo na sua prova, você vai acertar. Preste atenção, nós temos o poder hierárquico, nós temos o poder disciplinar, nós temos o poder de polícia. Vamos ficar aqui no poder hierárquico e no poder disciplinar. Primeira coisa que eu quero que você lembre, poder hierárquico e poder disciplinar são poderes internos, aplicados internamente no âmbito da administração pública. Não vai atingir particular, presta atenção, não vai atingir particular. Olha só, quando eu falo do poder hierárquico, ele fiscaliza, corrige, delega, avoca, coordena. Eu tenho uma hierarquia. Presta atenção que se eu encontrar qualquer irregularidade, eu vou punir. Aí eu saio do hierárquico e passo para o poder disciplinar. Mas eu vou punir quem? Você. Você que é servidor público, você que é regido pela 8.112. Você que na 8.112, lá no artigo 127, tem as penalidades a serem aplicadas. E eu vou aplicar a penalidade de demissão a você. Cuidado! Penalidade de demissão é ato vinculado. Como assim ato vinculado? Se a gente fizer lá as investigações, eu tenho o PAD, o processo administrativo disciplinar, e se chegou à conclusão de que para você é demissão, eu não posso aplicar advertência, eu não posso aplicar uma suspensão, tem que ser demissão, é vinculado, tá? Então, preste atenção que as penalidades aplicadas dentro desse poder disciplinar são direcionadas às pessoas que têm uma relação com a administração pública, relação direta, você, servidor público, relação indireta. Ué, mas quem tem uma relação indireta com a administração pública? Os concessionários, os permissionários de serviços públicos. Eles têm um contrato assinado com a administração pública. E aí, eu vou aplicar a eles uma penalidade. Eles têm um contrato, então, imagina, contrato de fornecimento, atrasou o fornecimento de algum material, eu aplico uma penalidade de multa. É poder disciplinar. Por quê? Porque aquela empresa
tem um contrato com a administração, tem um vínculo, tem uma relação com a administração pública, portanto, poder disciplinar. Não confunda com poder de polícia, meu jovem. Poder de polícia, o fundamento dele é o interesse público. Eu vou restringir o privado em prol do interesse público. Aqui no poder de polícia, eu vou também aplicar penalidade, mas não a você que é servidor público. Eu vou aplicar penalidade a quem está na rua. Se você estiver na rua, não estiver exercendo as suas atividades, saiu do seu expediente e ultrapassou a velocidade máxima permitida na via, que penalidade eu aplico a você? Poder de polícia, excesso de velocidade, é dentro do poder de polícia. Então, perceba que o servidor público ele pode sofrer a penalidade dentro do poder disciplinar, mas se ele estiver na rua, se ele não estiver em atividade, se ele não estiver no exercício das suas funções, e nesse exemplo muito claro que eu dei, ultrapassar a velocidade máxima permitida, eu vou aplicar o poder de polícia. Quer dizer que o poder de polícia a gente aplica a Dona Maria que está ali. Isso, poder de polícia, eu vou apreender mercadoria, fechar estabelecimento, eu vou multar. Uma coisa importante. A poder de polícia, ele tem a imperatividade, ele tem a execução direta, certo? Todos os atos de polícia terão essa execução direta, preste atenção, cuidado com a multa. Nós temos dois tipos de multa, nós temos a multa contratual e a simples multa, multa de trânsito. Tem uma multa contratual e tem uma multa não contratual, cuidado. A multa contratual, ela tem execução direta. Ela tem executoriedade. Por quê? Porque eu assinei um contrato com você, imagina, você é a administração pública, nós assinamos um contrato, eu sou uma empresa. Lá no contrato tem previsão das penalidades. E não só isso, no contrato, quando eu celebro um contrato com a administração, eu deixo depositado um valor, que é o chamado valor da garantia. Se eu descumprir as regras contratuais, a mim é aplicada uma multa. Beleza. A administração pode executar diretamente essa multa? Pode. Ela vai descontar daquele valor que foi depositado, que é o valor da garantia. Agora, ao contrário, vamos imaginar que eu sou dona de um grande mercado, eu estou vendendo produtos fora do prazo de validade, os agentes da vigilância sanitária vão até lá, apreendem a mercadoria, destroem, ok, poder de polícia, executoriedade, não precisa do judiciário, vai lá e faz realmente, diretamente tudo isso, beleza. Só que me aplica uma multa, 30 mil reais, dona Patrícia, olha, a senhora vendendo aqui produto fora do prazo de validade, estou aplicando uma multa, 30 mil reais. A multa vence, o tempo passa. Eu não pago. Os caras voltam lá no meu mercado e dizem, ô, dona Patrícia, a senhora não pagou a multa. Amiga, eu não paguei nem vou pagar, eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro. Será que eles podem entrar no meu mercado e retirar das prateleiras tantos produtos quanto forem necessários? Não. Será que eles podem abrir o caixa e tirar ali o dinheiro para pagar a multa? Também não. Ou seja, a multa não tem executoriedade. Ai, professora, coitada da administração, vai ficar no prejuízo. Quem foi que disse? Onde foi que você já viu nesse mundo, e meu Deus, a administração do prejuízo? Nunca, né, minha gente? A diferença é que aqui a administração vai ter que judicializar, ela vai ter que ir ao judiciário, ela não pode fazer execução direta. Execução direta eu tenho na multa contratual, que isso fique muito claro. Beleza. Agora, olha só. Multa, tá, ó. Poder de polícia, taxa, não é imposto, né? Gera aí a aplicação da taxa, chamada taxa de polícia. Mas veja aqui um ponto interessante. Essa decisão do STF, que vocês conhecem de frente para trás, de trás para frente, indo e vindo, mas não custa a gente relembrar. É constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público, não é atividade econômica, de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Show! Então, aqui está falando da delegação do poder de polícia. E aí eu tenho que ir lá no ciclo de polícia. Quem lembra do ciclo de polícia, hein? Ciclo de polícia é formado pela lei, que é a ordem de polícia, né? Consentimento, fiscalização e sanção. Lei, consentimento, fiscalização e sanção. Ai, meu Deus, é muita informação, vou esquecer. Calma. Luiz comeu farofa salgada. Luiz comeu farofa salgada. É o ciclo de polícia. O que é que eu posso delegar aqui? Eu posso delegar sanção, fiscalização e consentimento. A ordem, não. A lei pertence ao Estado, tá? Então, a lei eu não posso delegar. Fechou? Outra coisa, para a gente fechar poderes da administração pública,
eu quero que vocês lembrem, sempre que cai, você pega qualquer edital, tá? Vai ter lá assim, poderes da administração ou poderes administrativos, aí cita os poderes e no final diz assim, uso e abuso de poder, já viu isso? É muito simples, uso e abuso de poder. O que é isso? Eu tenho que entender uma coisa, que abuso de poder é o gênero com duas espécies. Deixa eu ficar aqui grande para vocês. Ó. Abuso de poder é o gênero com duas espécies, desvio e excesso, desvio e excesso, desvio e excesso. Desvio, vício no elemento finalidade. Desvio, vício no elemento finalidade. Não tem convalidação, não tem salvação. Sabe convalidação? Convalidação dos atos administrativos lá no artigo 55 da 9784? Aqui não tem salvação, meu filho. Não tem salvação. Por quê? Vício no elemento finalidade. Ao contrário, excesso. Excesso é vício no elemento competência. Vício no elemento competência, a gente pode até convalidar, a gente pode até salvar, desde que não seja competência exclusiva. Então, abuso de poder gênero com duas espécies, desvio e excesso. Desvio, vício no elemento finalidade, excesso, vício no elemento competência. Desvio de finalidade, você era competente para praticar o ato, mas você não praticou o ato no interesse público. Quando eu falo do excesso, você praticou o ato no interesse público, mas você excedeu a sua competência. Show? Passa a régua, próximo assunto. Muito bem, vamos agora falar a respeito da responsabilidade civil do Estado, um assunto queridinho da Banca Sebrasp e de repente pode estar na sua prova nesse domingo. 37º traz para a gente, o 37º da Constituição, traz para a gente a teoria do risco administrativo e diz o seguinte, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Beleza, o que é que eu vou entender aqui? As pessoas jurídicas de direito público, quem são elas? Administração direta, União, Estado, Município e DF. A indireta, as autarquias e as fundações públicas de direito público, né? E as de direito privado, todas? Não, apenas as que sejam prestadoras de serviços públicos. Eu tenho uma fundação. Não esqueça que eu tenho uma fundação pública gênero com duas espécies, a pública de direito público e a pública de direito privado, né? E ela atua na prestação de serviços públicos, então ela entra aqui no 37º. Mas eu tenho também, quem? As empresas públicas e sociedades de economia mista, desde que elas sejam prestadoras de serviços públicos. A gente viu na nossa revisão hoje que elas podem prestar atividade econômica, né, ter aí uma atuação econômica ou prestar serviços públicos. Se ela estiver na prestação de serviços públicos, eu coloco aqui os Correios. Direito privado, prestador de serviço público. Entra no 37º, teoria do risco administrativo. Não posso esquecer, cuidado, de quem? Das concessionárias permissionárias de serviços públicos, ônibus, metrô e trem, entram aqui porque são pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, ação regressiva contra o responsável, você, que é o servidor público, nos casos de dolo ou culpa. Cuidado! Servidor público, cuidado, meu jovem, aqui não tem exceção. Tem uma responsabilidade subjetiva, porque eu vou ter que perquirir o dolo, a culpa desse agente público, tá? Cuidado, fique atento a esse detalhe. Um ponto importante também, qual é? O Estado ele vai responder por atos lícitos e ilícitos. Ato lícito, dano anormal, extraordinário, específico. E por que, professor? O Estado, agindo licitamente, sei lá, numa construção de uma rodovia, duplicação de uma avenida, por que ele vai ter que me indenizar? Princípio da isonomia, meu amigo, encargos sociais. Nós estamos em sociedade, vamos dividir aqui tudo que é bom e o que é ruim. Os ônus, os bônus, né? Então, ai, meu Deus, a duplicação aqui, mas me causou um dano. Ai, a construção de algo aqui que me causou um dano. Todo mundo está se dando bem, mas eu estou aqui ferrado. Eu amo um exemplo, eu dou no meu curso de Direito Administrativo, uma rua mega movimentada, mas era uma rua muito violenta. O Estado resolve fechar essa rua. Fechou a rua, vai ser uma rua 24 horas, que delícia! Vai ter restaurantes, vai ter casa de shows, espetáculos, nossa segurança 24 horas, pracinhas, crianças podem brincar a hora que quiser. Meu Deus, é o paraíso! Sem bandidagem, sem safadeza, só alegria. Ai, sonho, hein?
Todo mundo feliz, alegre e satisfeito. Nossa, imagina no verão, calor terrível, meia-noite. Ai, vou descer aqui na pracinha, tomar um sorvete. Socorro, Deus! Que felicidade. Podia acontecer. Bom, todo mundo feliz. Seu João que tá ali no final da rua tá triste, sentado debaixo do poste. Por que ele tá triste? Todo mundo feliz, ele tá triste. Por quê? Ele tá triste. Porque ao final da rua ele tem um edifício garagem. Todo mundo se deu bem, menos ele. Atos lícitos, seu João merece a indenização. Eu vou fundamentar esse ato lícito no princípio da isonomia, né? Ato ilícito, o Estado também responde, meu amigo. Prática ou irregularidade, responde. Princípio da legalidade. Gente, teoria da dupla garantia. Lembra que eu disse? O servidor público, responsabilidade subjetiva, tem que ser ali a ação de regresso, a ação regressiva. A teor do disposto no 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, eu não posso processar diretamente o servidor público, eu tenho que processar o Estado. O Estado, mediante uma ação regressiva, é que vai atrás do agente público. Fechou? Beleza! Pula para o próximo assunto. Vamos de agentes públicos agora. Esse assunto você estuda na 8.112, já que você é um futuro servidor público federal, e também na Constituição. Olha só o que eu separei aqui para a gente. Vários artigos importantes da Constituição, que eu sei que você já estudou, aqui eu pontuei alguns, já que é apenas uma revisão, né? Para saber tudo, curso completo, dia 12/12, não esquece que o link está aqui embaixo. Gente, fala nisso, você já deu o seu like? Não, tem que dar o like, né? Porque aqui no YouTube, eu sou pedinte, tem que dar like, tem que se inscrever no canal, por quê? Porque você vai encontrar aqui as informações que você precisa para ser aprovado. Então, se inscreve. E outra coisa, dá o like para o YouTube entender que essa revisão está servindo para alguma coisa, que é um negócio bom, relevante e tudo mais. Vamos lá, ó. Agentes públicos. O que é que eu preciso saber? Várias coisas, mas para o estudo completo, 12/12, lá no meu curso, e aqui na descrição do vídeo tem o link de acesso lá no WhatsApp, em que dia 12/12, às 9 da manhã, eu libero o link de matrícula para você se tornar meu aluno vitalício. Vamos lá, vitalício, hein? Vitalício atualizado. Delícia. Ó, 37, inciso 1, fala a respeito do acesso aos cargos públicos, façam a leitura com calma. 37.2, provimento dos cargos. A gente sabe, porque está lá textualmente, a gente estuda isso em direito constitucional, direito administrativo, que nós temos o provimento dos cargos, empregos, quem é que tem cargo? Servidor público, âmbito federal, regido pela 8.112. Eu tenho o cargo efetivo, você, servidor do TSE. E eu tenho o cargo em comissão, aquele de livre nomeação e de livre exoneração demissível ad inutum, a qualquer tempo. Dorme com ele, acorda sem ele. Por quê? Porque aqui o cara não foi investido do prévio concurso público. E o provimento para os cargos efetivos depende do prévio concurso público, de provas ou provas e títulos, a depender da complexidade do cargo. Eu vou fazer concurso para técnico do INSS, concurso de provas. Vou fazer concurso para procurador da República, provas e títulos, porque, como eu disse, depende da complexidade do cargo. Emprego, CLT, tem concurso? Bom, a gente tem aí o concurso Caixa Econômica Federal, Correios. Você vai fazer concurso, mas você não tem estabilidade porque você é um empregado público. Tudo bem, nem vou entrar aqui naquela discussão de empregos na administração que aconteceu recentemente, porque não vamos nos afobar com isso. Nosso foco é o TSE, e no TSE, meu jovem, você vai ser estável. Ó, ponto interessante, hein? No cargo em comissão, se por acaso esse cargo em comissão for exonerado, a exoneração prescindir é dispensar, dispensa motivação. Agora, se você motivou, a motivação tem que ser verdade, hein? A motivação tem que ser verdadeira, porque se for falsa, se for mentirosa, o ato é anulado com base na teoria dos motivos determinantes. Greve, gente. Greve, depende de lei, a gente já sabe, já é mais do que explícito isso, é um moído muito grande, que nós não temos lei de greve, aquela confusão toda, temos vários julgados a respeito. Não dá para a gente fazer a leitura nem análise desses julgados, no entanto, eu quero que você lembre o seguinte, a regra, descontos dos dias não trabalhados. Você não trabalhou, não? Vamos descontar.
Exceção, regime de compensação, não, eu não trabalhei realmente, eu fui lá, papapá, bandeira, tudo mais, mas eu quero compensar. A administração, por ato discricionário, é uma faculdade dela, ela vai decidir se você compensa ou não, tá? Então, desculpa, meu bem. Se você compensar, tudo certo, seu dinheirinho integral vai cair na conta. Se ela não permitir que você compense, desculpa, desconto dos dias não trabalhados, repito, é uma faculdade da administração. Agora, cuidado, greve decorrente de ilegalidade praticada pela administração. Então, a administração praticou uma ilegalidade e os servidores entram em greve, ok, nesse caso não tem desconto. Artigo 41, parágrafo 1º da Constituição, fala do servidor estável, né? O artigo 41 fala da estabilidade do servidor. São estáveis os servidores públicos após 3 anos de efetivo exercício. Beleza, a gente sabe. Só que o parágrafo 1º diz assim, o servidor público estável só perderá o cargo. Aí fala, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante PAD, processo administrativo em que lhe seja assegurado contraditório pela defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Tem outros casos, mas esse ponto aqui é muito importante. 41, parágrafo 1º, tá? Lá da 8.112, eu quero lembrar desses R's aqui que sempre caem na prova, porque a banca Sebrasp ama. Recondução, reintegração e readaptação. Recondução, servidor estável, reintegração, servidor estável. O que acontece? Aqui, na recondução, o servidor ele vai ser reconduzido ao seu antigo cargo. Pensa na seguinte situação. Ele foi reprovado no estágio probatório, mas ele já era estável no cargo anterior. O que é que a gente vai colocar aqui? Qual é o nome que eu vou dar a essa volta dele? O nome da volta dos que não foram é recondução. Então, quer dizer, professora, que eu sou estável no TSE, mas eu decido fazer agora um concurso muito mais bacana, passo, tomo posse, entro em exercício, sou reprovado no estágio probatório. Eu tenho direito de voltar para o TSE? Tem. O nome da sua volta é recondução, você é um servidor estável. Reintegração. A reintegração acontece quando eu tenho uma decisão administrativa ou judicial que detecta uma ilegalidade ali. Então, houve uma ilegalidade naquela minha demissão, eu serei reintegrada. Detalhe, hein? A recondução não tem indenização, a reintegração tem indenização. Professora, mas eu não sou estável. E aí, eu volto, mas não tem nome, tá? Volto, mas não tem nome. O estável tem nome. Reintegração, foco. Não vou me inventar aqui as situações. Meu Deus, não tem nome. E a readaptação. Readaptação, João sofreu uma limitação físico-mental. Ele tem que ser readaptado a um cargo. Por quê? Porque ele não vai ser aposentado por invalidez, porque ele tem condições de trabalhar, só que aí ele perdeu as 2 pernas, ele não tem condição de continuar na atividade como motorista, mas vamos readaptá-lo a outro. Ele está aí em plenas condições de trabalho. Eu não vou aposentar por invalidez. Tá bom, então, seu João, você vai trabalhar aqui em outra coisa. Tudo bem? Tudo bem. O que vai acontecer com o seu João? Ele foi readaptado, sofreu uma limitação física ou mental. Show? Próximo assunto. E chegamos no assunto improbidade administrativa. Será que vai ter uma questão de improbidade na sua prova domingo, meu jovem? Eu acho que sim, hein? Eu acho que sim. Vamos lá, improbidade. O que é que eu quero abordar com você a respeito de improbidade administrativa? Alguns pontos que a banca Sebrasp gosta muito de perguntar nas suas provas. Primeiro, a aplicação retroativa da lei de improbidade, tá? O que é que o STF decidiu a respeito? Que o trânsito em julgado, quando da publicação da 14.230, é um marco. Porque vocês sabem que a 14.230 reformou, né? Colocou um botox, fez, eu sempre esqueço, meus alunos sempre me lembram, eu esqueço, como é que ai, deixa, não vou lembrar, que raiva, facial, harmonização facial, lembrei. Então, vocês sabem que a 14.230 fez uma harmonização facial na 8429 de 92. Quando a 8429 foi modificada em 2021, muitos alunos disseram assim para mim, professora, e a numeração? A numeração permaneceu a mesma. É 8429 de 92. Poderia ter mudado, né? Porque, afinal de contas, é uma nova lei de improbidade, assim como ganhamos uma nova lei de licitações. Mas, enfim, não mudaram, continua 8429, por isso que eu digo, gente, ela colocou um botox, um preenchimento, ácido hialurônico, um mega, cílios postiços, aquelas unhas de gel, e foi modificada. Beleza.
E vocês sabem que teve a revogação da modalidade culposa, né? Vamos aqui para o caso do STF, que possivelmente vai estar na sua prova domingo. O João praticou um ato culposo antes da harmonização facial da lei de improbidade, antes da 14.230. E teve trânsito em julgado antes da 14.230. João responde pelo ato culposo. Guarda isso. Ele praticou um ato culposo antes da reforma da lei de improbidade. Teve o trânsito em julgado antes da reforma da lei de improbidade. João responde por ato culposo. Não haverá aplicação retroativa da lei, tá? Beleza. Agora vamos imaginar aqui. João praticou o ato culposo antes da 14.230. Não tem o trânsito em julgado, olha isso. Aplica-se retroativamente a revogação da modalidade culposa e João não responde pelo ato culposo. Então, esse ponto aí é muito importante, tá? O antes do trânsito em julgado, depois do trânsito em julgado. Porque a 14.230 revogou. Agora, os atos de improbidade, artigo 9, 10 e 11, só serão aplicados, só serão ali gerando uma sanção para quem o praticou, se e somente se for dolo. Só dolo, 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 só dolo. E não é qualquer dolo, hein? É o dolo específico. Bom, declarou, olha aqui, nós temos vários julgados de improbidade administrativa, mas eu separei esse aqui porque é muito importante. De repente, Sebrasp coloca na prova. O que foi que aconteceu? Eu acho até que foi relatoria do ministro Alexandre de Moraes, não me lembro. Xandãozinho, hein? Calma que eu não quero que caia meu canal, por favor. Ele fala o quê? Aqui, né? O que o STF decidiu aqui? Restabeleceu a existência da legitimidade ativa concorrente disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa e para a celebração de acordos de não persecução civil. Então, presta atenção, quem tem legitimidade na ação de improbidade, Ministério Público, pessoa jurídica interessada. Propositura da ação por ato de improbidade administrativa e celebração de acordos de não persecução civil, tá? Cuidado, entendimento do STF. Não se aplica na ação de improbidade administrativa. Cuidado. Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Imposição de ônus da prova ao réu. Ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato. Reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito. Não se aplica na ação de improbidade administrativa. De repente, está na sua prova também domingo. Cuidado, dolo. Gente, aquilo era uma seta. Não entendi o que tem aquilo. Era uma seta, se configurou, eu acho. Improbidade administrativa. Vamos lá, Claudinho Bochecha. Só dolo, só dolo. Só dolo, só dolo, só dolo, só dolo, só dolo, só dolo. Não é qualquer dolo, não é qualquer dolo, é o dolo específico. Não basta a mera voluntariedade do agente. Nós temos 3 atos de improbidade, tá? 9, 10 e 11. O 10A caiu por terra. O que é que nós temos? 9, enriquecimento ilícito, dolo específico. Artigo 10, dano ao erário, dolo específico. 11, violação aos princípios dolo específico. Então, aqui no enriquecimento ilícito, eu quero me enriquecer ilicitamente. Eu quero. Não é que caiu aqui um dinheirinho na minha conta. Não, eu quero dolo específico. Cuidado. O 9, só por ação. O 10, 11, ação ou omissão. 10 e 11, ação ou omissão. 9, rol exemplificativo. E o rol exemplificativo, o 9 e 10, e o 11, taxativo. São apenas aqueles atos que estão previstos no artigo 11 e um abraço. É importante que você faça a leitura, meu jovem. Preste atenção nos verbos, tá? Vai, você que tem um VAD, ou se você não tem um VAD, tudo bem. Vai lá no site do Planalto, baixa a lei de improbidade, é uma lei que vale a pena a leitura, tá? Vale a pena você ter o cuidado de fazer a leitura dela. O que é que você tem que fazer? Você tem que prestar atenção nos verbos, 9, 10 e 11. Presta atenção nesses atos. Aqui no 9, somente por ação você pode praticar esse ato de improbidade. O 10, ação ou omissão. 11, ação ou omissão. Rol exemplificativo, 9 e 10, e o 11, rol taxativo. Faça a leitura, é importante, vale a pena. Tá valendo aí, ó, tá no jogo o seu cargo, a sua estabilidade, seus bons vencimentos. Baixa a lei, faça a leitura, vai cair na sua prova no próximo domingo. Último assunto, licitação. Vamos lá estudar 14.133 de 2021.
E chegamos em licitação, finalmente, Lei 14.133 de 2021, o assunto que você mais ama. Uhum. A professora está com deboche? Não, eu acho que você ama, né? Olha só, eu amo. Olha só, licitação. Gente, eu coloquei aqui uns pontos importantes para vocês, tá? Lógico, como eu disse desde o início, aqui não é um curso, é uma revisão rápida, o puro suco dos detalhes. O que é que você tem que lembrar domingo? Porque possivelmente a Sebrasp já colocou isso na prova, né? A prova já está pronta. Quando você abrir seu caderno de prova domingo, olha o que é que vai estar lá. Contratação direta, que sempre existiu, minha gente. Já tinha na 8666 de 93, afinada 8666 de 93 e permanece na 14.133, tá? O que eu quero que você lembre, a dispensa, artigo 75, rol taxativo, inexigibilidade, artigo 76, rol meramente exemplificativo. São exemplos. Outras situações poderão existir, tá? Olha, você tem que lembrar que a dispensa de licitação, a administração pública, ela tem ali a possibilidade de contratar diretamente. Ah, mas eu quero licitar. Pode, mas eu estou dizendo a você que não precisa. Eu estou dizendo a você que nesses casos aqui, você pode fazer uma dispensa de licitação. É importante que você faça a leitura, tá? Faça a leitura com atenção. Tanto do 75 como do 76. 76 é o mais fácil, é o mais simples, tem lá 5 hipóteses, lembra? Ai, artista consagrado e tal. São situações que você vê ali, caramba, não tem como licitar, um artista consagrado. Eu tô bem assim, chata com artista, não tem nenhum bacana que eu goste no momento, viu? Então, assim, nem posso dar. Tem! Roberto Carlos, meu Deus, é o único hoje artista que eu acho que eu saio de casa para assistir o show, é Roberto. Um beijo, Roberto, te amo. Olha, Roberto Carlos não tem com quem concorra, meu jovem. Ah, peraí, professora, eu prefiro fulano de tal dos Anzóis, eu prefiro fulano assim, meu filho, você. Mas Roberto Carlos tem ali uma legião, eu tô na primeira fila, né? Apaixonada por ele, para mim não tem ninguém que concorra com o Roberto Carlos, ele cantando aquelas... Ai, não quero nem falar que eu me emociono. Te amo, Robertinho. Então, nesses casos, é a festa da cidade, a padroeira da cidade. Eu quero contratar Roberto Carlos cantando Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Pronto. Mas eu quero... Não, Roberto, inexigibilidade. Porque, veja, aqui nós temos uma pitada de subjetivismo, né? Pode ter ali milhões de pessoas que não gostam, mas tem milhões de pessoas que amam, tá? Então é nesse ponto. Então, faça a leitura. Professor, eu posso decorar o 76 e sair para o abraço? Olha, você pode decorar o 76 e pedir a Deus para na hora da prova você ter ali o discernimento do 75 com 76. É uma boa, mas passa uma olhada também no 75, tá? Um ponto importante. A contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude, erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, responsabilidade solidária. Dolo, fraude, erro grosseiro, os dois respondem. Quem foi contratado e o agente público responsável pela licitação, tá? Modalidades. Cuidado. Quando a gente fala de modalidades de licitação, a gente vai ter pregão, a gente vai ter concorrência, concurso, leilão e o diálogo. Veja, pregão sempre existiu, né? A gente tinha na 10.520, 14.133, incorporou aí essa modalidade. Obrigatória para bens e serviços comuns, inclusive engenharia, mas não cabe para serviços especiais de engenharia, tem que ser serviço comum, tá? Concorrência, obra e serviços especiais, veja que serviços especiais de engenharia vai caber tanto o pregão quanto a concorrência. Então, concorrência, obra e serviços especiais, serviços comuns especiais de engenharia. Concurso, escolha de um trabalho técnico, artístico ou científico, leilão para venda e o diálogo competitivo, a grande novidade, né? É uma modalidade nova, tem 2 editais, lembrem disso, e eu tenho aqui uma comissão de contratação, preste atenção, diálogo competitivo exige uma comissão de contratação. Contratos administrativos, o que é que eu quero que você lembre? Contratos administrativos, eu quero que você lembre de um ponto importantíssimo que a gente não tinha na 8666 de 93.
contrato com prazo indeterminado. Na 8666 de 93, era vedado expressamente contrato por prazo indeterminado. A 14133 autoriza. E olha, bem justificável, viu? Eu que trabalho com licitações, é bem justificável. Olha só, lá no 109 vale a pena você fazer a leitura. Nos termos do artigo 109 da 14133, a administração poderá estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos contratos em que ela seja usuária do serviço público oferecido num regime de monopólio, desde que comprovada a cada exercício financeiro a existência de créditos orçamentários, a administração tem dinheiro para pagar, que sejam vinculados à contratação. Então, a administração tem dinheiro para pagar, faz aí um contrato com prazo indeterminado, mas tem que, a cada exercício financeiro, a cada ano, ela tem que comprovar ali a existência dos créditos orçamentários da grana. Regime de monopólio não tem energia. Então, eu só tenho aquela empresa prestando serviço de energia. Para que eu vou fazer um contrato com prazo determinado se eu sempre vou precisar dela, né? Então, achei bem interessante e super importante esse ponto. Gente, é isso. Essa foi a minha revisão com todo carinho, com todo o meu amor, para você que vai fazer essa prova domingo. Eu sei que muitos dos meus alunos, mentorados, vão fazer essa prova no domingo e tenho certeza que meu coração vai estar lá pensando junto com você, batendo forte, né? Mente, coração, espírito junto com vocês, tá bom? Todas as minhas orações, que o Espírito Santo ilumine cada um de vocês e o manto sagrado de Maria cubra cada um de vocês e que, olha, se for da vontade de Deus, se estiver nos propósitos de Deus, se for bom para você, eu não sei o que é bom para você, você não sabe o que é bom para você, só quem sabe é Deus. E Ele já planejou tudo. Então, se for para a sua glória, se for para a sua felicidade, tenha certeza que vai ser a sua hora domingo, tá bom? Um beijo carinhoso. Sejam muito felizes. Um beijo e a gente se encontra ou no Instagram ou aqui no YouTube. E dia 12/12, abro matrículas, última turma, para o meu curso completo de Direito Administrativo. Eu te espero.